Naquele canto. Tá bom. Valeu. Valeu, valeu. Ó, Gabriel. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Com a graça de Deus, que estamos dando início à nossa 10ª audiência pública regional. Queria convidar o subsecretário Rogério para compor a mesa, subsecretário de Urbanismo. Queria pedir ao subsecretário Gabriel, de Meio Ambiente, que compõe a mesa, convidar o vereador Paulo Velasco, membro da Comissão de Meio Ambiente, para compor a mesa, substituindo o vereador Bruno Lessa, que se encontra numa solenidade na Câmara, já pré-agendada. Queria agradecer a presença do vereador Jordi. Queria saudar a presença do gabinete do vereador Paulo Eduardo Gomes, saudar a presença da vereadora Talíria. Meus amigos, vamos abrir a nossa audiência pública com a exposição do subsecretário de Urbanismo, Rogério. De novo, lembrar da nossa dinâmica, que daqui a pouquinho vai correr a lista de presença e uma lista para quem quer fazer o uso da palavra. A nossa dinâmica é, depois da apresentação do secretário de Urbanismo, passamos a palavra aos oradores, depois falam os vereadores e, na sequência, o secretário de Urbanismo prossegue com as respostas e contribuições. Logo depois, a Secretaria de Meio Ambiente, da mesma forma, responde os questionamentos. Saudar a presença do gabinete do vereador Carlos Macedo também. Nós temos aqui, acordado com a direção da escola, o direito de uso do espaço até 21h30. Então, os nossos oradores terão direito a 3 minutos de uso da palavra. E queria agradecer a todos a presença e iniciar a nossa audiência, que seja bastante produtiva e contributiva. Passar a palavra aqui, antes de passar a palavra ao subsecretário Rogério, ao vereador Paulo Velasco, que é membro da Comissão de Meio Ambiente e representa o vereador Bruno Lessa. Por favor, vereador. Bom, boa noite a todos. Tá? O pessoal me conhece, eu sou morador do Lírio do Campo 4. Né? Então, eu teria na minha obrigação de eu mesmo me representar como morador e como membro da Comissão de Meio Ambiente. Né? Eu tenho, assim, uma conduta de primeiro escutar, e eu queria pedir ao presidente da mesa que eu queria primeiro escutar a reivindicação, principalmente dos moradores, e também, né, a colocação do representante da Prefeitura Municipal de Niterói. Obrigado. Secretário, por favor, o uso da palavra.
Boa noite. Meu nome é Rogério, sou subsecretário de Urbanismo. Hoje estou aqui representando o secretário Renato Barandier. Estamos entrando agora na 10ª audiência desse processo legislativo, né? Lembrando que esse é um momento de escuta dos vereadores, e nós aqui do Executivo estamos aqui para dar o apoio técnico e sanar dúvidas e ouvir as reivindicações também no diálogo, para promover o diálogo com o Legislativo. Bom, como uma definição básica para as pessoas, né, o que é o plano diretor? É a política maior do município, em que vai orientar como vai ser o desenvolvimento urbano da cidade para os próximos 10 anos. Tá? Só lembrando que o último plano diretor é de 92, né, e por obrigação do Estatuto da Cidade, ele deveria ser revisto de 10 em 10 anos. Houve uma adequação ao Estatuto em 2002, mas não válida. Então, depois de 15 anos, praticamente, a gente está... o Executivo está entregando um plano diretor. A finalidade dele é ter que esse desenvolvimento urbano seja orientado a uma oferta de serviços públicos e que esses serviços públicos urbanos melhorem a condição de vida de toda a população de Niterói. Esse processo também não está começando agora, né? Esse é um processo que iniciou em 2015 na fundação, junto com a Fundação Getúlio Vargas, que foi o órgão contratado para fazer toda a parte técnica e ajudar e orientar o Executivo na formação da minuta. Eu sou oriundo dessa equipe técnica, né, e esse ano eu recebi o convite para sair da fundação e exercer o cargo de subsecretário. Então, começou lá em 2015, em outubro, com o primeiro diagnóstico, onde foi elaborado um trabalho que tem mais de 800 páginas, reunindo todas as informações da melhor escala possível, do melhor tratamento técnico possível. Nesse primeiro período, lá teve uma rodada de audiências públicas, né, sobre o diagnóstico. Depois foram traçados cenários, que significa o quê? Dado o diagnóstico, se a cidade continuar no mesmo caminho, o que vai acontecer? E alguns cenários alternativos, com previsão de alguns projetos e etc., para testar quais podem ser as melhores diretrizes para os próximos 10 anos. E depois, a partir dessa estruturação de cenários, foi traçado as principais diretrizes que compõem hoje o PL entregue na Câmara Legislativa. E é uma lei extensa e complexa, né? Dá para ver pelos números, né? O total de objetivos e ações previstas, artigos e mapas que compõem essa estrutura de lei. Para facilitar um pouco melhor a leitura, vou abrir ele falando dos principais capítulos que essa lei está orientada. O primeiro título é da abrangência dos princípios e objetivos, ou seja, como é que a lei dialoga com o Estatuto da Cidade. Então, todos os direcionamentos teóricos e técnicos do Estatuto da Cidade estão colocados aqui. Em seguida, a gente vem para um capítulo onde vai definir o macrozoneamento da cidade, ou seja, como é que é o mapa da cidade a partir das diretrizes traçadas. Tá? Então, é um primeiro desenho da cidade, está todo orientado pelo macrozoneamento. Mas esse desenho e essas diretrizes precisam de uma orientação política, técnica. E aí está orientado nos próximos capítulos, que vai falar da política urbana, e aí dentro da política urbana, quais são os instrumentos que vão ser viáveis para a execução das diretrizes do macrozoneamento. Depois, uma política ambiental, que é
que é uma característica histórica do município de Niterói, e isso tem que continuar sendo levado em conta dentro da política urbana, e é um relacionamento estreito e difícil. Depois você tem um terceiro título de políticas setoriais, ou seja, o plano diretor, as políticas urbanas não são feitas, são pautadas por outras políticas setoriais, como a política de mobilidade urbana, como a política de saneamento, com a política de assistência social, educação e saúde, né? Porque são esses equipamentos que estão dentro da trama urbana e que são parte do poder público, que devem estar sempre dialogando com a estruturação urbana que a cidade quer para os próximos 10 anos. Eu inverti aqui, desculpa. Está invertido aqui, desculpa. Tá? E depois um último capítulo com um sistema de planejamento urbano. Ou seja, a gente mostra qual é o desenho, quais são os instrumentos que esse desenho deve seguir dentro da política. E depois você precisa ter uma estrutura institucional que possa acompanhar o plano diretor e a execução do plano diretor nos próximos 10 anos. Tá? Bom, para mostrar um pouco, de forma muito sintética, como é que esse arcabouço legal foi construído, aqui a gente vai dar uma visão de quais foram os principais problemas elencados para formar o desenho das macroáreas da região daqui do Sapê, do Lago da Batalha. Então, isso aqui é a visão lá de 92, que o município tem 134 km², em 2010 foi recenseado com quase 500 mil habitantes, dividido em 5 áreas de planejamento e 52 bairros. Em relação à população, o diagnóstico é que a população de Niterói tende a não vai crescer muito nos próximos 10 anos, segundo o IBGE. Né? Então, tem uma estrutura de que a população está ficando mais velha. Né? Então, grande parte, nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, a Niterói vai ficar cada vez mais velha em função do menor número de filhos por mulher, enfim, das questões demográficas que acercam o município. Hoje, a região aqui discutida, que envolve os 4 bairros, Sapê, Lago da Batalha, Ititioca estão aproximadamente a 8 quilômetros de distância do centro. Né? Então, uma distância razoável, né, de proximidade com o centro em relação a outras áreas da região, do município. Aí, aqui, a primeira leitura que a gente fez, técnica, é de como que a cidade cresceu nos últimos 40 anos. Tá? Até 74, que coincide com a construção da ponte, quase 90% da população de Niterói morava entre a região norte e a região das praias da Bahia. Tá? Com o modelo rodoviário, com a implantação da ponte, houve um espraiamento da população dentro do território de Niterói. Né? Então, era 14% do território ocupado, e ele foi chegando até 2014, hoje, com uma taxa de ocupação de quase 46%. Né? Nisso que a gente chama de um processo de espraiamento urbano, ou seja, a mancha urbana vai crescendo para os lados. Tá? Obviamente, há uma consequência em relação a isso, que houve perda de áreas verdes, em função da ocupação das pessoas. Então, lá em 76 havia 85%
da área verde do município, e com essa expansão urbana, as áreas verdes reduziram a 56%, que é um número expressivo, perto de municípios em região metropolitana. Tá? Então, isso justifica ter uma política ambiental associada a uma política urbana para o município. Só como exemplo e para melhorar essa visão, a população de 70 até 2010 cresceu 50%. A área urbana cresceu mais de 310%. Né? Então, isso é o efeito desse movimento lateral de expansão da área urbana. Em 70, só para ter uma ideia também, para exemplificar, a densidade populacional, o que significa densidade populacional? É quantas pessoas moram por quilômetro quadrado. Em 70, era 17 mil pessoas por quilômetro quadrado. Com esse efeito de espraiamento, ele cai para 8 mil pessoas. Obviamente, isso aqui é uma média de toda a cidade. Bairros como Icaraí, hoje, têm uma densidade de quase 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. Né? Então, essa média também a gente tem que entender onde estão as concentrações de pessoas e num espaço muito pequeno, e Icaraí é um deles. Só para melhorar também essa explicação, as áreas mais densas são essas mais escuras, né? São essas áreas de densidade mais escuras, e as densidades mais baixas batem com o mapa de expansão da mancha urbana. Um outro dado que é importante para a gente é relacionar, além de relacionar onde as pessoas moram, como é que está espacializado o emprego em Niterói. Dá para ver pela mancha que a concentração é no centro e em Icaraí. E, obviamente, aqui a gente não está discutindo a qualidade do emprego, tá? Porque tem essa questão também. Né? Que tipo de emprego Niterói gera hoje? Né? Os empregos estão associados muito à indústria naval, as principais empresas de transporte que estão aqui no município, e aos condomínios. Os condomínios são os grandes empregadores de Niterói. Então, aqui a gente não está discutindo a qualidade do emprego, mas sim onde ele se localiza. E ele está aqui concentrado nessa área, apesar de você ter aqui algumas concentrações na Alameda. Aqui o Lago da Batalha também é um atrator de empregos, e aqui também na região oceânica. Tá? Bom, outra questão que também foi levantada pelo diagnóstico é as áreas de especial interesse social, tá? Que são as áreas que compreendem as favelas, as comunidades, todas com baixa precariedade de infraestrutura habitacional e de infraestrutura de saneamento e etc. Né? Essa é uma questão importante e que a política urbana não deve negligenciar, e sim dar norteadores para que as políticas setoriais de habitação e saneamento olhem para essas áreas. Né? Então, esse é um primeiro mapa das zonas de especial interesse social, e a gente vê que aqui é uma região carente desse tipo de política orientada para esse tipo de área. E, consequência também dessa baixa qualidade de infraestrutura, a gente mapeou, com dados da Defesa Civil, entre 2011 e 2013, ocorrências de risco. Então, todas as ocorrências de riscos registradas por escorregamento ou deslizamento de terra. Né? Isso aqui é um dado de 2013, somatório entre 2011 e 2013. E a gente vê que também coincide com as áreas de especial interesse social. Então, ou seja,
está aí o problema associado, a baixa qualidade de infraestrutura habitacional e de saneamento, porque tem grande parte desses escorregamentos acontecem por falta de drenagem, enfim, tem vários problemas associados que podem impulsionar um tipo de ocorrência desse tipo. Bom, aqui é só para dar um zoom na área que estamos discutindo hoje. Tá? Hoje, esses 4 bairros daqui, Titioca, Lago da Batalha, Badu, Sapê e Maceió, não, desculpa, Badu está fora. Sapê, Titioca, Lago da Batalha e Maceió compreendem 4,2% da população de Niterói. Então, daqueles quase 500 mil, 4% está aqui. E quase 2% dos empregos também estão concentrados nesses 4 bairros. Ou seja, é uma centralidade, em função dessa concentração de empregos, é uma centralidade muito importante para o município. Além dela ter um cruzamento de eixos e vias estruturantes para a cidade, para a ligação entre regiões, que são extremamente importantes. Tá? Aqui é só um mapeamento dos estabelecimentos que predominantemente estão associados ao comércio e às empresas de transporte. Então, parte desse emprego também, nem todas as pessoas vêm para cá, em função da movimentação das empresas de transporte. Pode passar. Existe uma rede educacional local entre escolas particulares e públicas. Então, para quem quer acessar a universidade, precisa se deslocar, né? Agora vai ter aqui, mais próximo da região, também um instituto federal, que é uma escola técnica, enfim, que pode ser acessado também por essas pessoas, por todo mundo que mora aqui. A gente identificou o Lago da Batalha como uma subcentralidade. A grande centralidade da cidade é o centro, em função da concentração de emprego, dos modais de transporte que tem ali. E a gente identificou outras subcentralidades, como Icaraí e o Lago da Batalha, no mesmo nível de potencialidade. E existem outras potencialidades, centralidades locais, em Titioca, Sapê, e Titioca e Sapê, principalmente, que são as áreas que a gente entende que o plano diretor deva incentivar para o convívio público, para formação de espaços públicos. Se precisar construir escola, ela deve ser próxima dessas centralidades. Enfim, toda a discussão de bairro devem estar focadas nessas centralidades. As zonas de especial interesse social, aqui mapeadas ao longo da região. Aqui um zoom nas ocorrências de risco, e tem todo esse lado da Cachoeira do Viradouro voltado para essas ocorrências. Também tem previsto, porque dentro do trabalho do diagnóstico do plano diretor, a gente visitou alguns planos de transporte que já haviam sido feitos para a região. E o Plano Lerner, ele traz a ideia de uma integração modal de transporte público no Lago da Batalha. Tá? Então, a gente está identificando esse potencial dentro dos eixos transformadores. Aqui era previsto no Plano Lerner um terminal, que agora, com um plano de mobilidade, que é um dos instrumentos da aplicação da política urbana, a gente vai dizer com mais clareza qual é a viabilidade, quanto vai custar esse projeto para o poder público, enfim. Então, um dos instrumentos que, além dos instrumentos do dia a dia da política urbana, alguns planos são previstos, e um deles é o plano de mobilidade. E esse plano, diferente do plano diretor, ele tem que descer no nível de projeto, de viabilidade e de custo, e de prioridade.
Então, e o plano diretor orienta os estudos do plano de mobilidade. Então, como essa área de integração modal já foi prevista por outros planos, e também a gente tem um entendimento técnico dentro da secretaria que é importante estudar essa integração. Eu sou, aqui agora falando como técnico, Rogério, sou muito a favor das integrações, só que elas não são muito difíceis de serem feitas e ela tem que ser muito bem estudada em função do custo, enfim, tem uma série de coisas técnicas que estão envolvidas nisso. Mas o plano de mobilidade tem que olhar para essa área, tem que entender quais são a viabilidade e quanto custa esse projeto para a gente poder, para os próximos governos, pegar isso e trazer como um projeto viável para o bairro. E aí, o resultado de tudo isso são as macroáreas, né? Então, a partir desse diagnóstico, dessa leitura do território, a gente traçou as macroáreas, né? E cada macroárea, cada desenho, cada mancha no território de Niterói tem diretrizes associadas, que é o que deve ser feito, qual é a orientação para essas áreas para os próximos 10 anos. Tá? Então, primeiro, pode passar o próximo slide. Vamos tentar fazer aqui uma abstração só para a gente entender como é que está dividido o município de Niterói. Pense em toda a área urbana de Niterói que é ocupada por casas, por ruas e etc. Ela entrou na macrozona de estruturação da qualidade do ambiente urbano. Então, tudo que é referente à urbanização, à política urbana, vai ser aplicada dentro dessa macroárea, dessa macrozona. Os remanescentes florestais, que são as áreas verdes, tá? Então, onde não mora pessoas, onde é o sentido de conservar e preservar essas áreas verdes, vão estar no desenho da macrozona de proteção e recuperação ambiental. Tá? E uma terceira divisão do município, a gente pegou toda a área marinha, e isso é uma inovação no plano diretor, que é dividir a área marinha de Niterói em função dos usos. Tá? Então, todo o lado da Bahia, a gente tem todo o lado da Bahia e o lado oceânico, que depois a gente subdividiu em macroáreas. Então, cada uma dessas três foram subdivididas. Então, para a área urbana, né, para tudo que tem casa e pessoas morando, quais são as macroáreas? Qual é a subdivisão interna que a gente fez de manchas? Você tem a macroárea de integração metropolitana, que é a macroárea do centro. Então, toda a área do centro foi chamada de integração metropolitana. Por que integração metropolitana? Que é a porta de entrada e saída de ligação com o Rio de Janeiro e com toda a região do leste fluminense. Tá? Então, é por ali que se faz o transbordo de pessoas. Tá? Então, por isso que é de integração metropolitana. Então, as diretrizes para o centro têm que estar focadas nessa visão de integração da metrópole. Você tem uma segunda área, que é a macroárea de urbanização consolidada. Aquele primeiro mapa que eu mostrei a mancha, onde as pessoas moravam em 74, né, que eu falei que era entre a região norte e as praias da Bahia, é praticamente a mesma mancha. Tá? Que, ou seja, é a ocupação mais antiga da cidade, que nós entendemos que já tem uma infraestrutura consolidada. Tem problemas? Tem problemas, como todas as áreas. Mas ela já recebeu muitos investimentos e ela já está consolidada, já tem uma densidade muito pesada. A gente falei o exemplo de Caraí, 40 mil habitantes por quilômetro quadrado, enfim, o número de carros que tem ali. Então, já tem uma estrutura, uma urbanização consolidada que precisa de um outro olhar que é diferente do resto da cidade. Tá?
A terceira área, que está no entorno dessa mancha consolidada, que é a promoção da equidade e recuperação ambiental, que o mapa das zonas de especial interesse social, né, e das áreas de risco, praticamente é a mesma área, coincide com a mesma área. Então, as diretrizes para essa área são de olhar para as zonas de especial interesse social e melhoria de qualidade da infraestrutura, enfim, e etc. E a macroárea de qualificação urbana pega a parte de Pendotiba e a região oceânica. Ou seja, é a ocupação mais recente, que tem muitos problemas de infraestrutura, né, porque a urbanização foi chegando e a infraestrutura foi chegando atrás, né. Então, existem muitos problemas de infraestrutura que precisam ser resolvidos e precisam de uma visão de diretrizes de aplicação da política urbana diferente de uma macroárea de urbanização consolidada. Só para terminar, a macroárea de ambiental está dividida em duas partes. Uma primeira que coincide com todas as áreas de parque já existentes, ou seja, ali é a área de proteção, não se mexe. E no entorno dessas áreas de proteção são as áreas de contenção à expansão urbana, ou seja, para a gente evitar esse processo, que continue esse processo de espraiamento, a gente precisa ter uma zona de contenção da expansão urbana e recuperação ambiental. E a macroárea marinha, só para finalizar, está dividida na área da Bahia, que é de uso intensivo, ou seja, lá tem desde a indústria naval a pesca artesanal da Praia Grande, enfim, há muita atividade econômica acontecendo na área da Bahia, e a macroárea de uso sustentável, que é a região oceânica, que tende a ser uma diretrizes para maior conservação, um diálogo maior com a Resex, de Itaipu e etc. Tá? Bom, agora eu fiz essa abstração para mostrar aqui os mapas das macroáreas que estão associadas aqui à região do Sapê. Então, aqui é a macroárea de equidade. Tá? Como eu falei, ela está na borda daquela área de expansão da macroárea consolidada, e as diretrizes para ela são de promoção da urbanização e regularização fundiária. Né? As áreas de comunidade, elas sofrem desse problema, e a gente tem que orientar para que isso seja sanado. Promoção de construção de habitação de interesse social, implantação de espaços abertos de uso coletivo, como parques, praças, áreas de lazer e recreação comunitária, incentivar a consolidação das centralidades de bairro existentes e qualificação do sistema de mobilidade urbana. Recuperação de áreas de preservação ou matas ciliares degradadas. Aqui a gente tem algumas áreas importantes. Ações de redução e prevenção dos problemas existentes a risco, ou seja, a gente tem que evitar isso. Para a área de qualificação urbana, que é esse lado de Pendotiba e região oceânica. Controle do processo de adensamento, promoção da mobilidade urbana sustentável, incentivo à consolidação de centralidades de bairro, né? Melhoria das condições urbanísticas dos bairros, com oferta adequada de serviços e equipamentos de infraestrutura urbana, valorização da paisagem e do ambiente urbano e salvaguarda de ambientes culturais. Isso tem mais a ver com o que está sendo proposto para Itacoatiara e Camboinhas. Manejo de águas pluviais, ou seja, porque a qualidade também é muito baixa, e proteção das áreas de risco nascentes, imagem dos rios, lagunas, e nas bordas das áreas de preservação, também a gente tem que ter esse olhar. Aqui é o desenho
do que está no entorno das unidades de conservação, ou seja, aquela área de contenção. Então, contenção, a diretriz é contenção da urbanização, criação de áreas de interesse agroecológico, isso está associado aqui mais à região leste. Tá? Conservação e recuperação de fragmentos florestais, compatibilização de usos com risco geotécnico, garantia de trafegabilidade das estradas, incentivo à RPPN, que é a Reserva de Patrimônio Particular, ou seja, quem tem uma área e quer transformar em unidade de conservação, o município incentiva esse processo. E aqui são as áreas de proteção dos parques, eu acho que as diretrizes são de manutenção das áreas de parque, e mais no sentido de melhoria da gestão e que os parques sejam usados de forma sustentável, incentivando o turismo e etc. Tá? Bom, eu chego aqui ao fim da minha apresentação. Estou aqui à disposição para ouvir os questionamentos e, na medida do possível, tentar responder da melhor forma. Tá bem? Obrigado, senhor secretário. Estamos encerrando aqui a lista de oradores. Alguém que não tenha se inscrito? Maravilha. Vamos iniciar agora o chamado para que seja feito o uso da palavra. Ah, perfeito. Ela ficou com o direito de iniciar. A hora que ela chegar, ela fala. Maravilha. Obrigado, Cíntia. Então, vou iniciar a chamada aqui. Queria dizer que, além do uso da palavra, é importante, tem acontecido boas contribuições, seja por e-mail ao gabinete de vereadores, seja por e-mail às secretarias de urbanismo e meio ambiente, e para a própria visita no nosso gabinete, que está aberto para contribuições, tem ajudado bastante.